Eu sinceramente acho que uma das coisas mais difíceis de o ser humano conseguir controlar é a sua língua. Ou coisa complicada quando a gente está nervoso, quando a gente é injustiçado, quando nós ficamos irados por causa de alguma coisa que aconteceu na nossa vida. E aí nós não conseguimos controlar a nossa língua e acabamos falando coisas que não devia, não é? E aí, como uma flecha lançada, uma palavra falada, são coisas que a gente não consegue voltar atrás e precisamos arcar com as consequências das palavras que nós falamos. Não tem como uma pessoa plantar uma coisa e querer colher outra. Então todas as coisas que nós falamos é como uma planta que nós plantamos. Nós vamos colher as consequências dessas coisas. E aí eu te falo, quando você está nervoso, quando você está estressado, como é que fica a situação aí? Tem um versículo aqui na Bíblia que diz assim: quem se ira com facilidade faz coisas tolas. E isso é fato. Quando nós estamos irados e nós perdemos a paciência com facilidade, né? Não tem aquelas pessoas que dizem, mas eu tenho pavio curto, não é? Então pessoas desse tipo acabam fazendo coisas tolas, falam coisas tolas, tomam atitudes que não são coerentes e depois acabam se arrependendo porque as consequências vêm, mas não tem como voltar atrás, porque como eu falei, uma flecha lançada e uma palavra falada são coisas que a gente não consegue voltar atrás, apenas precisamos lidar com as consequências. E tem um outro versículo que eu queria que você guardasse no seu coração que diz assim, quem tem entendimento controla a sua raiva. Você tem tido entendimento? E aí continua dizendo, quem se ira com facilidade demonstra grande insensatez. Existe apenas um método que a gente precisa colocar na nossa vida para conseguir controlar a nossa indignação, nossa raiva, os nossos instintos, humanos e pecaminosos. Quando a gente colocar a palavra de Deus no trono da nossa vida, no trono do nosso coração, quando você fazer disso aqui a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, aí dessa forma você vai conseguir lidar com as tentações, lidar com a sua raiva, lidar com a sua ira, lidar com as suas palavras, porque somente a sabedoria do Senhor, a sabedoria divina, é capaz de conseguir transformar o coração humano tão depravado e tão distante do Senhor. Então meu desejo nesse dia, minha oração para você é que você controle as suas palavras, que você coloque a sua vida à disposição do Senhor, para que você consiga de fato plantar coisas boas e colher da mesma forma coisas boas. E eu te falo, se até aqui você tem errado, não importa, Deus te dá uma folha em branco, você consegue recomeçar. Infelizmente as consequências você precisa lidar com elas, mas o Senhor te ajuda a passar por toda dificuldade e te dá forças para vencer. Coloque Ele no trono do teu coração, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, e se o Senhor for o seu tesouro, pode ter certeza que aí as coisas vão dar certo. Confie o Senhor os seus planos e os seus planos vão dar certo segundo a vontade dEle. A nossa vida longe dEle não faz sentido, a gente só faz coisas tolas, assim como a palavra de Deus diz. Então coloca o teu coração no centro da vontade de Deus e eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a vencer todas essas falhas de caráter que nós temos como consequência do pecado, e você vai ser mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Amém? Deus te abençoe muito, e se essa mensagem foi capaz de te abençoar, compartilhe com alguém.